Olá, bem-vindo ao canal Desvendando a Bíblia. Estamos aqui com o professor Josias, que tem tirado dúvidas, né, dos inscritos. Tudo bom, professor Josias? Bom, e beleza também o pessoal aí que está nos acompanhando, né? Sejam bem-vindos aí nossos estudos aqui, né, Desvendando a Bíblia. Uma boa tarde, uma boa noite para quem, né? Que às vezes o vídeo pode chegar em momentos diferentes, né? Mas tudo bom para vocês que estão nos acompanhando. Professor, a gente recebeu mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que a narração sobre a criação de Gênesis é diferente de Gênesis 1, é diferente de Gênesis 2? Certo, muito bem. Nós precisamos de... Desculpe, a garganta meio assim, ardendo. Nós temos que ver o seguinte: para nós entendermos isso, como eu sempre venho falando, nós temos que saber ler, entender o que nós estamos lendo dentro da própria Bíblia. Como nós estamos trabalhando aqui a questão do texto bíblico, nós podemos observar no próprio texto, para quem tem assim, a capacidade de examinar com mais profundidade, por exemplo, a questão linguística, a questão da língua original, né, do texto, o contexto histórico, geográfico, cultural, em todos os aspectos. O Gênesis 1 foi escrito posterior ao Gênesis 2. Ele, apesar de estar assim, o primeiro da Bíblia, mas ele foi escrito depois de Gênesis 2. Por que está escrito antes? É por uma questão de lógica, uma questão de interesse. Porque, na verdade, o texto aparece essa palavra aqui no princípio, que lá no hebraico é Bereshit. Então, como significa no princípio, então resolveram colocar no princípio da Bíblia, no comecinho, para ficar mais lógico. Mas a verdade é que o Gênesis 1 foi escrito posterior ao Gênesis 2. Agora, por que a narração de um diferente do outro? São duas linhas de pensamento diferentes, pensamento teológico diferente um do outro. Porque às vezes a pessoa pensa aqui que pega a Bíblia assim, vai lendo de Gênesis a Apocalipse como se fosse uma coisa só, assim, não consegue ver a diferença de pensamento teológico, acha que é uma coisa só. Não é. Como é que nós podemos identificar essas diferenças? Pela linguagem. Se nós pegarmos hoje, só dar um exemplo para clarear mais assim, se nós pegarmos hoje, uma análise hoje de um texto, digamos que nós pegamos um texto, um livro, que às vezes não tem a capa, arrancou, perdeu-se a capa, ou não sabe, ou quem escreveu um texto, às vezes não foi editado no livro, mas escreveu um texto, não colocou o nome, que é um autor, mas é de um autor que já tem outro livro, digamos assim. Aí, quer dizer, os analistas vão pegar aquele texto e vão analisar os vocabulários. De quem é esse vocabulário? Quem usava esse vocabulário aqui, esse tipo de palavras? Então, aí vão descobrindo também a época em que foi escrito pelos análises, hoje as tecnologias, né, muito importante, vão analisar para descobrir mais ou menos em que época ele foi escrito. E também quem foi escrito através dos termos que foram usados. É claro que se alguém escreveu um livro há 300, ou algum texto há 300 anos, não tinha, muitas palavras que existem hoje não existiam naquela época. Como já citei, tinha celular, internet, essas coisas assim, e outros. Então, assim, também, por que dizem que o texto 1, o Gênesis 1 é mais recente do que o Gênesis 2? Por conta do linguajar. E por que a questão da diferença? Para quem não sabe, o Gênesis 1 ele foi escrito dentro do pensamento teológico da sacerdotal, que existia na época, assim, 4 linhas de pensamentos, pelo menos, que é o javista, o eloísta, o sacerdotal e o deuteronomista. São pelo menos 4 linhas de pensamentos teológicos diferentes uma da outra. Uma talvez assim, até se compara, aproxima mais uma da outra, mas tem umas que são mais distantes. E, por exemplo, qual é o pensamento sacerdotal? Pode-se ver aqui que no Gênesis 1, Deus criou, Deus organizou tudo e entregou lá, quando chega no versículo 26, ele diz assim: disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que tenha domínio entre os peixes do mar, e assim vai dizendo.
E depois assim, criou, lá no 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem e semelhança, criou o homem e mulher, abençoou e disse para ser fecundo, multiplicar. Quer dizer, Deus criou o ser humano e as coisas e colocou ele lá, digamos assim, como se fosse distante. Então se chama aqui um Deus transcendente. A ideia teológica do sacerdotal, dessa linha de pensamento sacerdotal, é um Deus transcendente, ou seja, um Deus que está além, está acima, está longe de nós, digamos assim. Por que essa linha de pensamento? Por que esse pensamento? Qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é essa intermediação, fazer intermediário entre o homem e Deus. Ou seja, o ser humano precisa de alguém para fazer essa intermediação. Se você for olhar lá depois, quando Moisés lançou lá a questão do tabernáculo, aí tem o sacerdote e tal, o sumo sacerdote, para fazer aquele sacrifício. Então, o ser humano não tem esse acesso direto a Deus. Esse é o pensamento teológico sacerdotal. Então, como o homem não tem um acesso direto a Deus, e Deus não se comunica diretamente com o homem, é necessário um sacerdote para fazer essa intermediação, como eu já falei. Então, esse é o pensamento. Então, por que ele fez isso? Deus, como fez o ser humano, colocou na face da terra e ele se vira lá. Agora tem que ter alguém para fazer esse contato do homem para com Deus. Então, o sacerdote ele vai interceder a Deus pelo povo. Então, por isso essa ideia. Por quê? Para que existir sacerdote? Não, para isso. Então, essa é a linha de pensamento teológico deles. Quer dizer, um dos pontos. Então, assim, essa diferença aí. E assim, outra coisa. Por que nós sabemos que a linha teológica do Gênesis 1 é diferente da 2? Também pelo modo das palavras, o vocabulário, como eu falei. Se nós olharmos lá no texto original, na língua original, quando ele fala aqui, lá no original, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Então, Elohim, isso é no hebraico, lá no original hebraico. Quando fala Elohim, quem foi que criou tudo? Elohim. E o que é Elohim? O Elohim aqui está traduzido como Deus. Já o Gênesis 2 já não é dessa forma, de outra forma, outro vocabulário. Então o que significa Elohim? Elohim significa Deus, ali a palavra em si está no plural. E não o nome próprio. Só pensa que Deus não está, o nome de Deus não, Deus não é Deus. Deus é genérico, né? É abrangente. Então é um substantivo. E inclusive lá, para quem não sabe, pode ser traduzido como Deus, deuses e deusa também. A mesma palavra. E Elohim está no plural. No plural. Porque a palavra, dentro desse contexto, a palavra Deus, só Deus, isso é El. Lá no hebraico, El. Quando fala Elohim, é porque acrescentou, teve um acréscimo significando que é deuses, quer dizer, está no plural. Que não quer dizer, aí tem outra questão assim, se Deus é um ou mais de um, porque naquela época é o seguinte, as pessoas acreditavam em mais de um Deus. Acreditavam em um Deus superior, Deus criador de todas as coisas, mas existiam outros deuses. Isso era uma armada comum entre eles. Eles entendiam assim, depois de muito tempo que foram entender que de fato só era um Deus. Pronto, acabou, não tem mais Deus. Aliás, até no Salmo tem um Deus lá, diante dos deuses, né? O próprio salmista fala isso. Adoramos o nosso Deus diante dos deuses. Então está confirmando que ele crê que existem outros deuses. Então assim, Elohim. Então essa diferença que eu vou falar agora, por que o Gênesis 2, a diferença? Então é isso. Gênesis 1 foi escrito dentro do pensamento teológico sacerdotal. É um Deus que está distante, ele é transcendente e que precisa, entre o ser humano e ele, precisa de alguém para fazer essa intermediação. E assim, no caso aqui, como a linguagem que eu falei, a diferença de um texto para o outro, de um para o outro, essa palavra Elohim, que significa deuses, ou deusa, né, Deus. Indo para o Gênesis 2, aliás, o Gênesis 1 termina no versículo 3 do capítulo 2. Não sei por que eles fizeram essa divisão assim, dessa forma. Mas a verdade, a divisão aqui seria no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Está começando outra linha de pensamento. Então, assim, claro que quem pega a Bíblia vai ler assim de forma devocional, de forma simples, não vai perceber isso, talvez nem percebe isso aí. Mas nós que estudamos a teologia, fazemos, né, análise de fato profundamente, percebemos isso aqui. Então, quando chega no Gênesis 2, já não aparece a palavra Elohim.
não tem a palavra Elohim. E por que não tem essa palavra Elohim? Então, assim, por isso aqui está dentro de um pensamento teológico que é o eloísta, que se chama eloísta, e esse Deus aqui, se nós vamos pegar aqui, depois vamos falar um pouquinho sobre a questão do nome Deus, a palavra Deus aqui. Por que é diferente? O pensamento teológico aqui. Esse Deus que fez aqui, criou o homem aqui, e as coisas aqui do Gênesis 2, já é um Deus, ao invés de ser transcendente, ele é imanente. A diferença, o pensamento teológico. O um é transcendente, está longe, o Deus está lá no céu, está longe, o ser humano para chegar lá precisa de alguém para levar ele até lá. Já o Gênesis 2, a linha de pensamento, não. Deus está presente, pode ter contato, o ser humano pode ter contato diretamente com Deus, não precisa de sacerdote, de intermediário, pode diretamente. Não precisa, então, para que sacerdote? Então, essa linha de pensamento é diferente. Tanto é que a gente vê aqui, por que está falando que Deus fez o homem do pó da terra e tal, soprou, é toda essa construção teológica, uma construção teológica. E a gente percebe que lá no finalzinho do versículo, do capítulo 2, mas quem lê, pode ler o Gênesis 2 e entrar no 3, que vai dizer assim, que pode ver que pela virada do dia Deus caminhava pelo jardim, passeava pelo jardim, onde Deus fez o jardim, fala jardim do Éden, certo? Também tem aí um significado, Éden, jardim do Éden, que nós vamos falar sobre isso aí também, para complementar depois, mas pode ler que está escrito lá que Deus passeava no meio do jardim, se comunicava diretamente com o homem. Diretamente com o homem. Então, assim, para que sacerdote se Deus vai falar diretamente com o homem? Então, a linha de pensamento é diferente por isso. Um dos motivos porque é diferente. Então, o Gênesis 1 precisa de um sacerdote, o Gênesis 2 já não precisa, porque Deus se comunica diretamente com o homem pode bater um papo, conversar diretamente com Deus. Então, essa é a diferença. Quer dizer, isto é se o homem estiver em comunhão com Deus, porque isso antes do homem pecar, do ser humano pecar. Então, esse é um dos pontos que faz a diferença entre o Gênesis 1 e o Gênesis 2. Essa diferença da narração. E agora, por exemplo, a palavra Deus, como eu disse. No Gênesis 1 é Elohim, que, como eu já falei, significa. No Gênesis 2, pode perceber aí na tradução mesmo, em português, que vocês vão ver lá que. Até fazer os observações. Pode observar aqui, ó, disse Deus, fez isso, Deus e tal. Já diretamente a palavra Deus. Quando chega no Gênesis 2, pode observar. Gênesis 2, versículo 4. Quando o Senhor Deus, olha a diferença. No Gênesis 1 não aparece a palavra Senhor Deus. Aí tem Senhor Deus, pode observar no Gênesis 2 que está Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Diferente do 1, que fala só Deus. E a palavra em hebraico, que lá no Gênesis 1 é Elohim, no Gênesis 2 é Yahvé. A diferença é Yahvé. Então o Yahvé, por isso já visto que pode ser traduzida como Jeová, algumas Bíblias traduzem como Jeová, outros como Javé, e outros como Senhor Deus, como está aqui. Então tem essa diferença teológica de pensamento a respeito de Deus também, que para o povo que tinha ali pensamento sacerdotal era Elohim, e já na linguagem do contexto do Gênesis 2, essa linha de pensamento já dizia Yahvé. É diferente, totalmente diferente. Então há essa diferença nesse sentido aí. Então, mas a diferença principal, como eu falei, que no Gênesis 1 Deus é transcendente, está distante do ser humano, fez o ser humano, colocou na face da terra e cuida, administra tudo aí. E para que a gente possa ter acesso a Deus, precisa de um sacerdote. O Gênesis 2, então, é o Deus que está próximo do ser humano. A diferença principal é isso aí. É a questão teológica aí. A diferença principal é isso aí, que no Gênesis 2, Deus está presente, o homem pode se falar, bater um papo com Deus. Então, essa é a principal diferença. E por que a gente sabe disso? Questão do vocabulário que a gente encontra aqui, certo? Então, essa é a principal diferença que existe da narração do Gênesis 1 e o Gênesis 2. E assim tem muitas outras questões aqui dentro, que tem até algumas perguntas também. A questão da árvore, se a árvore é literal, a árvore lá do bem e do mal, se é literal ou não, que árvore é essa e tal. Então tem várias outras perguntas que vai complementando aí as respostas, vai gerando outra resposta. Mas é isso aí. A principal diferença é isso aí, que Deus é emanente, está longe, ele está perto, e transcendente, que é longe.
Então é isso aí. Então, se você ficou alguma dúvida, alguma pergunta, você não perca nossa próxima gravação, faça a pergunta. Lembrando aí, né? Se inscreva no canal,